Bom dia, turma 601. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando a respeito dos tipos de linguagem na comunicação. Todo mundo sabe que para a gente poder se comunicar, a gente precisa usar a língua, não é a língua para falar, né? É o meio de comunicação, a forma de nos comunicarmos entre nós, né? Entre nós e as pessoas, certo? Então, vamos lá. Linguagem verbal, né? Existe a linguagem verbal. O que é linguagem verbal? A linguagem verbal é a linguagem da nossa fala. Quando nós falamos, nós estamos utilizando uma linguagem verbal. Não só através da fala, mas também através da escrita. Ao escrevermos, né, nós estamos desenvolvendo a linguagem verbal. Então, linguagem verbal é a linguagem que vem através da escrita ou da fala, ok? Outro tipo de linguagem é a linguagem não verbal, o não uso da palavra na comunicação, né? O não uso da palavra na comunicação, ou seja, a gente não utiliza palavras, a gente usa sons, a gente pode usar danças, pode usar cores, pode usar imagens, mímicas, não é? Menos a escrita. Então, por exemplo, os sinais de trânsito, eles representam o quê? Uma linguagem não verbal, certo? Por quê? Porque vem através dos seus símbolos, né? As cores do semáforo também, né? São o quê? O tipo de linguagem não verbal. Quando eu entro dentro de um hospital e eu vejo o retrato de uma enfermeira com um dedinho na boca, para que a pessoa faça silêncio. Então, ela é uma linguagem não verbal, só vem a imagem, não tem a escrita. Quando tem escrita, é verbal. E existe a linguagem mista. A linguagem mista é a mistura da linguagem verbal, que tem palavras, né, mais a não verbal, que tem imagens. Por exemplo, nas histórias em quadrinhos, ali há uma mistura, né? Você pode fazer os quadrinhos em sequência só com imagens, desde que dê um sentido na história e que você entenda, mas sem palavras. Como também você pode colocar uma história em quadrinhos com palavras dentro dos balões. Aí vai ser a linguagem verbal. Mas se eu misturar quadrinhos diferentes, colocando a linguagem verbal, né, que é a presença da palavra, com a linguagem não verbal, que são as imagens, nós temos a linguagem mista, a mistura de ambas, tá? Então, linguagem mista é a união da linguagem verbal e da linguagem não verbal na comunicação. Todo ato comunicativo se dá pela ação da linguagem, né? Nós precisamos usar a linguagem para nos comunicar, que pode ser definidas como linguagem verbal e não verbal, como eu acabei de falar para vocês agora. Em outras palavras, essas formas de linguagens são definidas como modalidades comunicativas, servem para a comunicação. Isso significa que será necessário a ação de um emissor. Precisa de alguém falando, emitindo uma ideia, né? E de um receptor, ou seja, recebendo a ideia que foi emitida, foi mandada. Ou seja, para haver uma comunicação entre uma pessoa e outra. Um emissor, o que manda, e o receptor que recebe, né? Com o intuito de receber ou transmitir uma mensagem. Se eu falo e você me responde, a comunicação foi feita em forma de palavras, a comunicação foi utilizada como verbal, né? Se eu fiz mímica e você conseguiu me entender e respondeu, foi através da linguagem não verbal, certo? Que não usou palavras, mas a comunicação foi realizada através da mímica ou das cores, né? Ou através da dança, ou das imagens, dos desenhos, ok? Linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada.
é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Certamente, essa é a linguagem mais comum no nosso dia a dia, todo mundo falando, né? Quando alguém escreve uma mensagem em rede social, quando a gente passa mensagem na rede social, por exemplo, ela está utilizando a linguagem verbal, ou seja, transmitindo informações através das palavras. Você digita, a pessoa responde, então houve a linguagem verbal, porque foi feita através das palavras. A linguagem não verbal utiliza signos visuais, como por exemplo os gestos, a postura, ilustrações, placas e músicas. A outra forma de comunicação que não é feita nem por sinais verbais, nem pela escrita, é a linguagem não verbal. Portanto, ela basicamente vai lidar com imagens. Nesse caso, o código a ser utilizado é através da simbologia, de símbolos só, né? Só com imagens. A linguagem não verbal é constituída por gestos, tom de voz, entre outras coisas. Portanto, é possível notar que a ausência de palavras não significa ausência de texto. Muitas vezes não tem palavras, mas tem imagens. E essas imagens, se forem bem realizadas, elas têm uma comunicação. A pessoa entendeu, houve a comunicação. Além dessas, uma outra forma de linguagem pode ser utilizada no dia a dia, que é a linguagem mista, certo? Nela é possível encontrar as linguagens verbal, com palavras, e não verbal juntas, com símbolos, né? Com o objetivo de passar uma única mensagem. Um exemplo de linguagem mista pode ser encontrado em uma charge, quando se encontra uma imagem e um espaço com um texto acerca da imagem. Tanto a foto quanto o texto, né, a foto utilizada quanto o texto escrito, contribuíram significativamente para a compreensão da mensagem. Então, resumindo, hoje a nossa aula é uma aula pequena, né? É bem resumida, mas de suma importância. Foram os tipos de linguagem: verbal, com palavras; não verbal, com símbolos, com imagens, com cores, né? Com danças e mímicas, certo? E a linguagem mista, que é a mistura de ambas: símbolos ou imagens, mais a palavra escrita, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Fica aqui um beijão para vocês e um abraço bem apertado. Bom dia!